Olá, sou Pedro Lucas, graduando em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e aluno da professora Luciane Duarte, no curso de Química Orgânica 1. Venho hoje para falar sobre a quarta atividade experimental realizada no nosso curso e tratar um pouco mais a fundo e explicar sobre cromatografia em coluna. É uma tática, de separação ali, extração e fracionamento de pigmentos vegetais. Na química, seja na pesquisa, na indústria ou em laboratório de aula, possuímos inúmeras, diversas situações em que existe uma mistura de diferentes componentes, diferentes compostos ali. Seja quando extraímos um óleo, quando temos uma solução desconhecida, a qual queremos caracterizar, são várias as possibilidades possíveis de componentes e substâncias que estejam nessa mistura. E saber com o que estamos lidando, além de tentar separar essas substâncias, pode ser extremamente desafiador. Para solucionar algum desses casos, existem métodos e nós podemos recorrer a eles, sempre nos atentando às suas especificidades, às suas falhas e onde ele pode ser empregado. Entre esses métodos está a cromatografia, que, dentre outras formas, pode ser realizada por meio de uma placa de um material polar, sendo chamada cromatografia em camada delgada, ou então por meio de uma coluna, sendo chamada cromatografia em coluna, que é a qual iremos tratar no vídeo de hoje. Sobre a cromatografia em coluna, aqui eu trarei sobre a experiência com a técnica, sobre o passo a passo desse procedimento, análises, resultados e discussões da nossa prática realizada no laboratório. A cromatografia é capaz de separar e identificar substâncias, sendo um dos métodos mais eficazes e de relativa simplicidade. Ele pode ser realizado ali, com alguns poucos produtos e materiais. Falando um pouco da parte prática, a cromatografia em coluna segue o mesmo princípio da CCD, que é a cromatografia em camada delgada. As duas diferenciam-se apenas porque a em coluna realiza-se de maneira descendente, utilizando a gravidade como aliada. Então, o objetivo geral, o objetivo maior dessa prática foi introduzir a nós alunos a técnica de cromatografia em coluna, além de extrair os pigmentos vegetais das folhas de espinafre e separá-los, fracioná-los por meio da cromatografia em coluna. Para realizar-se a ACC, primeiramente nós realizamos a preparação do extrato de espinafre e foi feita a montagem da coluna utilizando hexano como eluente. O hexano é um eluente polar e a polaridade do solvente utilizado afeta diretamente a diluição. Ou seja, a polaridade do solvente pode ser aumentada gradualmente para separar componentes e substâncias mais polares ou manter constante durante todo o processo de diluição. O hexano, por exemplo, é um eluente extremamente apolar. Ele pode ser aumentado sua polaridade gradativamente. Cloroformo é um outro eluente utilizado, pode aumentar a polaridade passando para acetona, etanol, metanol e por fim água. Isso afeta a velocidade que a cromatografia ocorre. Então, para adentrar na parte prática de fato, eu irei expor aqui as propriedades fisicoquímicas dos reagentes e dos produtos, os fluxogramas de cada etapa da cromatografia realizada e o material utilizado nessa atividade prática, explicando cada etapa cuidadosamente. Para realizar a cromatografia e a dissolução em coluna, será utilizado os seguintes materiais, as seguintes vidrarias. Na coluna em torneira será realizada a separação entre o beta-caroteno e a clorofila do espinafre. O algodão serve como tampão, ali um empacotador, papel absorvente para secarmos as folhas de espinafre, a pipeta para adicionar-se os eluentes, becres e arlemais para guardar as soluções aquosas, e uma varilha com pistilo para preparar o extrato de espinafre. Na montagem também será utilizado um suporte metálico, juntamente com garras e mufas para prender as colunas com torneira, funil como apoio para colocar as substâncias em determinada vidraria e o bastão para mexermos e ajudar tanto na compactação e no empacotamento da sílica e do algodão, de forma a servir como um filtro do eluato, evitando compactação e bolhas.
espátula para transferência do material, bico de bunsen, tripé e tela de amianto para se extrair o pigmento vegetal do espinafre e, por fim, provetas para transferência de líquido também. Já dentro dos reagentes, temos esses reagentes aí: espinafre, sílica gel 60, acetona, hexano e água destilada. Agora eu passarei um slide com as propriedades físico-químicas dos reagentes e dos produtos, né, que é o caroteno e a clorofila, com ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade em água, forma molecular e o seu aspecto, para que possamos trabalhar cientes do que trata cada produto. Adentrando na parte experimental, para primeiramente empacotamento da coluna, fixou-se, né, a coluna de vidro verticalmente em um conjunto de suporte, fechou-se a torneira e transferiu-se cerca de 10 ml de hexano, além de introduzir um pequeno chumaço de algodão até a conexão do corpo do tubo com a torneira. Após isso, foi feita, né, e adicionada uma suspensão contendo cerca de 5 gramas de sílica e 5 gramas de hexano, que é comumente chamada, né, apelidada nos laboratórios como a técnica de fazer farofa. O ponto que a sílica deve ficar é um ponto mais fluido, que logo será transferido, né, a suspensão juntamente com o solvente para a coluna cromatográfica, utilizando-se a ajuda de um funil ou do bastão de vidro. Essa adição deve ocorrer da forma mais contínua possível, evitando que se formem bolhas no exterior da coluna, e pode ser utilizado até o bastãozinho de vidro para dar umas batidinhas por fora da coluna, a fim, né, de evitar que essas bolhas se formem. Com isso, também deixando a torneira aberta para que o fluxo do solvente ajude a sedimentar a sílica no interior da coluna para a separação ocorrer de forma mais eficaz possível. Nessa parte é extremamente importante levar em consideração e prestar atenção para que sempre haja solvente acima da coluna, ou seja, não deve se deixar a coluna secar e no momento dessa compactação, desse empacotamento. Após a transferência e empacotamento, continuou se colocando solvente até que se atingiu 3 centímetros acima da fase estacionária. Após isso, né, a torneira foi fechada e tampada se a coluna e pode ser realizado a preparação do extrato. Para preparar o extrato, pesou-se 10 gramas de folhas de espinafre, removidas as nervuras centrais, e essas folhas foram servidas em 100 ml de água, destilada por 2 minutos de fervura, em um becker de 250 ml. Após a fervura, desprezou-se a água na pia e foi resfriado rapidamente as folhas utilizando água gelada e enxugadas utilizando papel absorvente. Com as folhas resfriadas e enxugadas, elas foram trituradas em uma farinha com 15 ml de mistura acetona e hexano 1 para 1, até a obtenção de uma solução verde. Transferiu-se a solução para o becker pequeno, adicionou-se aproximadamente 2 pontas de espátula de sílica após a trituração da hemofariz e transferir-se nesse becker a fim de se incorporar ao extrato. Após isso, deixou-se o solvente secar completamente e, para isso, colocou um becker e uma manta agitando sempre para não projetar. A mistura de hexano e acetona foi utilizada no trituramento do espinafre a fim, né, de extrair os compostos apolares e poucos polares do espinafre e eles ficarem dispostos no extrato. Além de que essa mistura de solventes tem características hidrofóbicas, porque o hexano é um solvente de baixa polaridade, imiscível em água, e a solução extratora é secada com adição de sílica. Com isso, temos o extrato vegetal. Aqui eu colocarei algumas fotos da obtenção, né, do nosso extrato vegetal. Por fim, foi realizada a eluição em si própria, né, na coluna cromatográfica, ao adicionar-se com a torneira ainda fechada o extrato no topo da coluna, com a ajuda de um funil de haste longa, adicionou-se um pouco de hexano na parede da coluna, utilizando a própria pipeta, de modo que se lave a parede da coluna cromatográfica. Após isso, foi adicionado mais hexano, né, diluente, para que o extrato adentre-se na coluna e comece a fazer a sua diluição, até que o hexano
se atingisse 5 centímetros acima do topo da coluna. Aí, com isso feito, foi aberta novamente a torneira até que a diluição começou a proceder-se e o solvente já começou a ser recolhido do frasco 1. Na primeira fração, observou-se que uma solução amarela desceu da banda e se encontrou mais próximo do bico da torneira, além de que foi coletado, na primeira fração, né, novamente, um hexano, mais algumas impurezas. Como está disposto na foto a seguir, observamos que uma banda amarela desceu do extrato e está sendo recolhida uma solução incolor. Quando a primeira banda colorida esteve bem próxima à torneira, a torneira foi fechada e adicionado mais eluente, no caso o hexano, substituído o frasco de coleta e foi precedida novamente a diluição. Na segunda fração, coletou-se uma solução amarela, mais apolar, já que saiu primeiramente, né, sobrando apenas a banda verde e o eluente. Para a terceira fração, adicionou-se acetona como eluente. Logo que a acetona foi adicionada e a torneira aberta, a banda verde desceu. E no frasco coletor 3 foi coletado acetona e novamente mais algumas impurezas, agora um pouco mais polares, que foram carregadas. Substituiu-se o frasco coletor novamente e transferiu-se todas as frações recolhidas, dispostas, né, ao lado, para, enfim, recolher a segunda banda colorida, que é a fração quarto. Nessa última fração, coletamos todo o componente polar, mais o eluente acetona, né, que ainda estava presente na eluição, no frasco 4. Então, obteve-se uma solução verde, como está disposto nas fotos a seguir, que demonstra toda a parte de carregamento, de adsorção e recolhimento da solução verde. Após isso, é possível comparar as cores dos eluatos obtidos, transferir, né, todas as frações recolhidas para frascos devidamente identificados e começarmos a nossa análise. Após, né, obviamente, lavar e guardar todo o material e deixar em local indicado. Aqui está uma disposição final dos frascos e coletas recolhidas por mim e por Rafael no experimento realizado. Como podemos ver, no frasco 1, uma solução incolor, puramente hexano e algumas impurezas. No frasco 2, levemente amarela, coloração, indicando beta-caroteno. No 3, novamente, uma coloração um pouco transparente, um pouco turva, já que contém acetona e alguns resquícios de caroteno e possivelmente hexano. E na última fração, a banda verde, que indica clorofila. E aqui estão as estruturas do caroteno, da clorofila, do hexano e da acetona, que são as substâncias usadas na cromatografia. Percebe-se, né, que os carotenos têm as extensas cadeias carbônicas, compostas majoritariamente de carbono e hidrogênio, e as clorofilas, além do íon magnésio, possuem vários ácidos carboxílicos em sua cadeia, aumentando, né, deixando a estrutura com caráter ainda mais polar que o de carotenos. Então, fazendo um grande resumo sobre a prática, falando também sobre a escolha da fase estacionária, a melhor fase estacionária é aquela que interage melhor com cada um dos componentes que eu quero separar da mistura. E isso vale o mesmo para a fase móvel, que pode ser escolhida com as especificidades dos componentes que eu quero fazer cromatografia, já que cada separação é individual e está relacionada com as interações moleculares entre as moléculas. Sendo que, se fosse utilizado, por exemplo, apenas acetona na cromatografia, por ser mais polar, os dois compostos iriam descer juntamente, né? Eles não se iriam separar e a cromatografia não teria êxito ali, né? Porque ambos seriam diluídos na acetona. Por fim, e mais como a título de especificidade da cromatografia em coluna, é que os materiais separados podem, né, ser usados ainda em outros fins ou análises, já que os compostos são extraídos 100%. Então, agradeço pela atenção sobre esse vídeo, espero que tenham entendido certinho tudo sobre a cromatografia em coluna. E o espinafre que sobrar, né, pode ser usado em receitas. Eu usei particularmente para complementar um bolinho de milho, cai muito bem em risoto também, mas como o foco aqui não é receita, mas sim extrai os compostos e pigmentos do espinafre, vou ficando por aqui.
Espero que tenham gostado. E essa foi a cromatografia em coluna.